Eu vivo a vida cantando, ai Lili, ai Lô. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz ai Lili, ai Lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai Lili, ai Lô. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Obrigada, Senhor, por mais essa vez juntos. Obrigada, Jesus, pela companhia dos amigos espirituais que não se esquecem de nós, pelo nosso querido Jerônimo Mendonça, por Irmã Sheila, Dr. Bezerra, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Cair Barchútel, Irmão José, Padrinho Batuíra, José Grosso, Meimei, Maria Dolores, os poetas, todos os escritores, Ismael. Muito obrigada. Obrigada aos desencarnados que são nossos amigos, que estão sempre torcendo por nós. Que tenhamos momentos de iluminação, de esclarecimento. Que nossas águas, Senhor, possam receber o remédio que precisamos. E que tenhamos o merecimento. Que os nossos lares sejam higienizados. Que os nossos clamores sejam analisados. E que possamos receber, Senhor, tudo o que merecemos. O Senhor é nosso pastor e não nos faltará. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar.
comigo. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Muito boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Onde você estiver nesse mundão de Deus, seja bem-vindo. É uma alegria ter a sua presença aqui. Muito obrigada por seu cuidado, seu carinho, sua atenção. Isso tudo se reverta em muitas bênçãos para você, para aqueles que você ama, para o seu lar, para os seus sonhos e para os seus empreendimentos. Que Deus esteja conosco. Jesus guiando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, os nossos benfeitores espirituais, fazendo a guarda, né, do nosso lar, de onde estivermos agora, que sejamos guardados de todos os males visíveis e invisíveis. Então, boa noite, Alex. Seja bem-vindo. Eu não estava nem pronto, não, é. Boa noite. Você não está pronto, não? Alô, meu povo. Dia que é hoje mesmo? Terça-feira, olha aí, ó, 28 de março de 2023. Nossa, eu já até perdi os dias. Eva 1016. Ai. Hoje é dia de aniversário do Mateus, filho da Rosemary Salles, gente. Parabéns, Mateus. Fazendo era hoje. Tem mais alguém aí comemorando aniversário? Se tiver, fala. Eu só tenho a anotação aqui. Se tiver, eu vou anotando aqui. Do filhote da Rose Salles. A Iraildo. Olha o que a Iraildo está perguntando para mim. Mas, lógico, perguntando se eu já fiquei catando feijão, se já está fazendo terapia de feijão, se eu já catei feijão. Eu quero te perguntar outra coisa. Você já bateu feijão? Eu quero saber é isso. Porque catar feijão é uma coisa, né? Catar, separar aquelas impurezas, né? Às vezes tinha umas pedrinhas, uns timbetes lá no meio, carrapicho, essas coisas, né? Eu quero saber se você já bateu feijão. Catar, depois que ele já está todo processado, já está ensacado lá, tá? Eu quero saber lá na roça, batendo feijão. Você já fez isso? Não. Catar feijão, você já catou? Muito já. Pois é. Irailde, você já bateu feijão, Irailde? Irailde. Me explica aí como é que era. Eu quero saber agora. Ivone Dantas. Não. Toma tipo, Ivone Dantas. Toma tenência, Ivone Dantas. Conta até os dias, gente. Mas que é isso? Mas bater feijão era interessante, né, Iraíde? Eu estou fazendo essa brincadeira, mas eu acredito que você tenha feito isso mesmo. Pegava uma vara, gente, amarrava uma corrente na ponta, apanhava os feijão, deixava dar um secado, né? E punha aqui no terreiro, assim, uma lona por baixo. E pegava aquela vara e ia bater aquilo para o feijão debulhar. É lógico, ali naquela misturada ali tinha outras impurezas. Depois, lá no processo da frente, você ia cozinhar o feijão. Aí era a hora de catar o feijão, né? Muito bem, mas depois dessas... A Tânia de Deus que já bateu feijão para dentro do bucho. Toma jeito, Tânia de Deus. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente que já teve essa experiência, viu? Liege? Você já bateu feijão, Liege? Muito bem, gente, vamos em frente, porque o assunto aqui hoje, mais importante que tudo, aprender e refazer. Será que está... O que levou a colocar essa imagem aí, hein, desse bebezinho? Gente, saindo de dentro de um ovo. O que é isso? O povo é criativo, né? Quero ver se esse menino vai achar bom ver isso aí quando ele crescer. A Irani Barreto debulhava o feijão, ó. Então, tema de hoje,
Aprender e Refazer, capítulo 37 do livro Justiça Divina. Psicografia do nosso querido Chico Xavier. Tá chegando o aniversário do Chico, daqui a uns dias, editado por Emmanuel. E no caso desse capítulo, gente, Emmanuel está fazendo referência ao item 21 do 9º capítulo, na primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Bom, esse capítulo 9, não se assustem, a gente já está ficando mais tranquilo em relação a essas terminologias utilizadas aqui, principalmente porque vem explicações sobre elas, né, para tirar um monte de medos, de traumas, às vezes, que nós temos aí, e que, às vezes, por ignorância, né, por desconhecer, a gente perde muito tempo. O capítulo 9 da primeira parte do livro Céu e Inferno tem como título Os Demônios, segundo o Espiritismo. Da mesma forma que tem capítulos que falam sobre os anjos, né? Todos explicados segundo o Espiritismo. Vamos ao item de hoje. Ele não é um item tão pequeno assim, mas simples de compreender. Kardec inicia dizendo que, segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. Criado bom, desobedeceu, ficou mal. São os anjos caídos, que foram colocados por Deus no alto da escala e caíram. Então, gente, a compreensão é a seguinte: já foi criado bom lá no alto da escala, né, no topo. Se perdeu e caiu de lá. De anjo, virou demônio. De anjos, foram conduzidos à condição de diabos. De acordo com a doutrina da Igreja, essa é a realidade, né? Segundo o Espiritismo, e agora a gente vai entendendo de forma muito simples, são espíritos imperfeitos, mas que irão melhorar. Estão ainda embaixo na escala, mas subirão. Eles não foram criados já num patamar elevado. Foram criados simples e ignorantes como todos, né? E estão avançando e subirão. Vão melhorar. Durante os primeiros períodos de sua existência, os espíritos são submetidos à encarnação material necessária ao seu desenvolvimento até que eles alcancem um certo grau. Todos, não há exceção. O número de encarnações é indeterminado e subordinado à rapidez do progresso. Quanto mais rapidamente progredirmos, menor é a quantidade, é o número de encarnações. Quanto mais lentamente ocorrer o progresso, maior é o número de encarnações. O progresso acontece em razão do trabalho e da boa vontade do espírito, que age em todas as circunstâncias em virtude de seu livre arbítrio. Parece que está ficando repetitivo, né, gente? Parece que Emmanuel está todo dia trazendo as mesmas informações. Eu estou falando de Emmanuel porque nós estamos aqui citando o livro Céu e Inferno em função de que Emmanuel escolheu esse item, tá? Ou seja, o estudo é direcionado por ele. Aqueles que por sua indiferença, negligência, obstinação e má vontade permanecem por mais tempo em planos inferiores, sofrem as consequências dessa situação, e o hábito do mal torna-lhes difícil sair dessa condição. Então, enquanto, gente, vou usar a expressão de Emmanuel, de Kardec, tá? Segundo a doutrina da Igreja, chega-se a uma condição de um espírito chamado de demônio, né? Em função dele ter sido criado já lá numa escala alta, se perdeu e caiu, Kardec vai mostrando para nós que, na verdade, fomos criados e a gente vai usando o nosso livre-arbítrio, e muitos de nós enveredamos pela indiferença, negligência, obstinação, má vontade, permanecemos por mais tempo nesses planos inferiores e, às vezes, nós abusamos tanto, habituamos tanto ao mal,
que as nossas ações, elas são bem semelhantes às ações atribuídas aos tais diabos e demônios, viu? Mas chega o tempo em que se cansam da existência penosa e dos sofrimentos que dela resultam. Eu fico imaginando que um texto como esse de Kardec, se muitos irmãos nossos, né, que se encontram nessas condições, pudessem ou se dessem a oportunidade de compreender, com certeza se afastariam mais rapidamente e retomariam uma direção adequada que é a da luz, não é? É então que, comparando a sua situação à dos bons espíritos, compreendem que o interesse deles é a prática do bem e buscam melhorar-se. Vai chegar um ponto que a gente começa a observar quem está bem. Sabe? Aqui entre nós é assim. E aí aquele nosso lado diabinho, sabe? Começa a observar que tem alguém que já tem um lado mais angelical, diria assim. E você começa a observar os efeitos das suas escolhas e observa, compara com os resultados da escolha do outro e você fala assim, é melhor que eu me interesse pela prática do bem. E diante desse reconhecimento, aí há uma busca de melhoria, né? Mas o fazem por sua vontade própria, sem serem constrangidos a isso. Aqui está o segredo. Aqui não vai na marra, gente. Aqui Deus não força. Espíritos mais adiantados não arrebentam portas, especialmente quando essas portas são as da nossa própria consciência. Quando você vê alguém estourando portas, você pode saber que o propósito ainda não é tão evangélico assim. Por isso que esse recado é para nós. Você acha que Kardec estava dedicando esse livro O Céu e o Inferno para quem? Para aqueles espíritos que se encontram nessa condição lá nas profundezas. Talvez eles nem tenham acesso a esse material, é para nós isso aí. Estão submetidos à lei do progresso, por sua própria aptidão para progredir, mas não podem progredir contra sua vontade. Já aprendemos que trazemos em nós o germe do progresso. Está aqui. Já está instalado em nós o programinha, a gente precisa botar ele para rodar, né? Mas se nós não tivermos vontade para fazer isso, vamos continuar encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando em planos inferiores. Deus, eu acredito que ao invés da gente ler assim, né, Deus lhes fornece, a gente pode ler assim, ó, Deus nos fornece, sem cessar, os meios de progredir, mas somos livres de fazer bom proveito disso ou não. Nós estamos agora em mais uma encarnação. Ou então, estamos, né, porque sabemos que muitos acompanham, né, o estudo na condição de desencarnados, né, estamos na erraticidade também livres para fazer bom proveito ou não desses meios de progresso que a providência divina nos oferece. Se o progresso fosse obrigatório, eles não teriam nenhum mérito. E Deus quer que eles tenham um mérito de suas obras. Vamos ler de novo? Se o progresso fosse obrigatório, nós não teríamos nenhum mérito. E Deus quer que nós tenhamos o mérito de nossas obras. E Deus é paciente. E é. Ele, Deus, não eleva ninguém por privilégio. Alex, mas parece que eu escutei isso ontem, antes de ontem, antantonte, né? Parece não, é a realidade. O primeiro lugar está aberto a todos, mas eles chegam a este por seus esforços. Alex, está aberto para mim? Sim, senhora, dona Maria Helena Leite. Abaeteense, é assim que fala? É. Para todos, para o povo de Abaeté, para o povo de Itaberá, para o povo de São Paulo, para o povo do Rio Grande do Sul,
para todo mundo. Como é que chega lá? Por meio dos nossos esforços. Prepara o print para Kardec. Os anjos mais elevados conquistaram seu lugar como os outros, passando pelo caminho comum. Que caminho comum é esse? Esse que nós estamos passando. Os anjos mais elevados conquistaram seu lugar lá, passando por aqui. E finaliza o item. Todos, desde o topo até a base, pertenceram ou pertencem à humanidade. Jesus trilhou os caminhos comuns da humanidade. E a gente não está falando aqui da passagem dele há 2000 e poucos anos atrás, não. Nós estamos falando de um espírito que foi criado simples e ignorante como qualquer um de nós. Passou por esses caminhos comuns. Me parece que não perdeu tempo. Agradecemos a Kardec, né, pela colaboração. Cantemos e aguardemos o que Emmanuel vem trazer para nós. Olha a imagem aí, gente. Olha a imagem. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Um dia todos nós seremos anjos. Pois é. E eu vou te falar uma coisa. Olha, nós estamos aqui no EVA 1016. Esquece todos eles. Imagina que você esqueceu tudo, apagou tudo, o YouTube entrou em reciclagem aí, sumiu tudo de lá. Só vai ficar esse aqui. Ele já vai te dar o caminho para você entender o processo. Gente, esse evangelho de hoje é um evangelho que vem ensinar o amor e outra coisa, a importância do recomeço, tá? O mecanismo de fabricar anjo
nós estamos com ele nas mãos. Chama-se reencarnação, tá? Então vamos lá, Aprender e Refazer, né? Capítulo 37 do livro Justiça Divina. Emmanuel começa dizendo assim, ó: todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos de revolta acordam um dia. Alex, como é que eu sei identificar o momento do acordar? Bom, Emmanuel está falando que esse processo normalmente acontece na erraticidade. Né? Ele está falando todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos da revolta acordam um dia. Então, ele está dizendo assim, é muito difícil acordar encarnado, despertar encarnado, a gente fica muito distraído aqui, né? Agora, parece que quando nós atravessamos para a banda de lá, aí... Mas tá, então vamos adiantar o processo, porque o que nos aguarda é isso, gente. Mais cedo ou mais tarde nós estaremos fazendo a nossa passagem, não é? Então é bom que a gente entenda como é que funciona o processo. Todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos da revolta acordam um dia. E Emmanuel responde, não sei se implícita ou explicitamente, mas ele diz assim, ó: surge-lhes o arrependimento. Na intimidade, nas profundezas do ser, em lágrimas jubilosas. Sabe o que é lágrima jubilosa? É quando você chora de alegria. Já viu falar isso? Nossa, eu estou chorando, mas não é tristeza, não. Eu estou feliz demais da conta, tal. É assim. O arrependimento promove uma cachoeira de alegria e ela derrama pelos olhos. Por quê? Porque é a representação do prisioneiro que, de repente, de chofre, né, foi liberto. E aquilo é bom demais da conta. Você imagina? A alforria sendo apresentada para você assim, permaneceu na escravidão por séculos, às vezes milênios, quem sabe. O arrependimento, gente, o arrependimento é o sinal do acordar. Opa, a hora que arrepende é sinal assim, olha, despertou do sono. Interessante, não é isso? Bom, mas arrependimento tem a ver com um monte de coisas, né? No livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, né, semelhante ao livro dos Espíritos, Emmanuel responde a uma série de questionamentos. E na pergunta 333, esse grupo de perguntas, aliás, essa pergunta especialmente, está dentro de um grupo de perguntas num capítulo chamado Perdão, o Perdão. E na pergunta 333, perguntaram para Emmanuel o seguinte: na lei divina, há perdão sem arrependimento? Resposta de Emmanuel: a lei divina é uma só, isto é, a lei do amor, que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Gente, você está reencarnado, não está? Você está meio emburradinho? Não está querendo melhorar, não? Deixa eu te falar um trem. E aí eu falo para você e falo para mim, que os ouvidinhos aqui estão mais perto da minha boca do que os seus, não é? Deus, paternalmente, nos concedeu a reencarnação como uma oportunidade sagrada de uma nova experiência. E isso significa, de acordo com Emmanuel, perdão de Deus para nós.
Só que Emmanuel diz que essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar. Isso aqui comprova aquela história que não existe essa conversa de que eu não pedi para nascer. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Eu quero. Em algum momento você disse isso. Eu quero. Se você não disse isso tão conscientemente assim, mas lá no seu inconsciente, que faz parte de você, você manifestou essa boa vontade de regenerar-se. E a providência divina paternalmente nos ofertou a bênção da reencarnação, essa oportunidade bendita de construir o amor e a felicidade. Cantemos, por gentileza. É preciso parar, nem que seja um segundo, e o que é feito do mundo, e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento, parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo o amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso que música boa essa, né? Tá aí, gente. Mais uma prova de que Deus continua acreditando na humanidade, investindo, né? E permitindo que filhos sejam entregues a nós, né? Sigamos. Derruída
a masmorra de trevas em que se encontravam encadeados, respiram, enfim, a grande emancipação, junto dos amigos que lhes estendem os braços. Gente, vai acompanhando a realidade, né? Espíritos se entregam aos pesadelos da revolta, se cansam, né? E despertam por meio do arrependimento. E olha que interessante, porque assim que se arrependem, eles já respiram junto dos amigos, né, que lhes estendem os braços. Isso não é fantástico? Quantos amigos estão esperando, gente? Aguardando, e às vezes a gente nem percebe, né, porque estamos no meio das trevas, né? Observam, porém, a sombra que ainda carregam, contrastando com a luz em que se banham, transfigurados e que suspiram por merecer. Isso aqui é uma grande contradição. Por isso que eu disse assim, olha, a minha sugestão, eu gostaria tanto que esse texto fosse aproveitado, sabe? Porque ele pode ser libertador. Quando a gente entende o caminho que muitos já percorreram, fica mais fácil de nós direcionarmos os nossos pés. Pelo menos é a forma que eu consigo enxergar, sabe? Então, no momento do arrependimento, né, há uma transformação. Ou seja, há uma permissão para que a luz banhe o ser. E aí é um ser transfigurado, ou seja, ele era assim e agora ele se transfigurou assim para melhor. Era um ser que estava carregado de sombra e que agora já se percebe iluminado. Mas ele sente esse contraste, porque ele se via desse jeito e agora ele está se vendo assim. E aí? Sentem-se, nesse momento, na condição de pássaros mutilados a reconhecerem o valor da experiência física, em que lhes cabe refazer as próprias asas. Lembra que você só sai da condição lá de um espírito imperfeito, trevoso, por conta própria, por vontade própria? Observa como a vontade vai sendo despertada na intimidade do ser. Depois do arrependimento, há uma percepção. Poxa, eu agora estou sendo banhado de luz, mas cadê minhas asas? Eu não cuidei delas, elas estão atrofiadas, eu preciso reconstruí-las. E a única possibilidade que eu tenho é por meio de uma experiência física, chamada reencarnação. É por meio da reencarnação que cada um de nós temos a possibilidade de refazermos as nossas próprias asas. E a gente vai entendendo essas coisas. Primeiro entender que a asa está mutilada, que o pássaro já se vê como pássaro, mas não tem competência para voar. E aí, gente, voltam, retornam ansiosos à procura do antigo ninho de serviço e de amor que os alente e restaure. Se é um ninho antigo, é porque nós já estivemos nesse ninho. Nós teremos que retornar. Eurípides Barçanufo diz assim, aonde nós pararmos, um dia teremos que recomeçar do mesmo ponto da parada. Ele estava se referindo a esse processo. E aí a gente faz todo um planejamento para voltar no ninho, onde nós projetamos sombras, e agora nós queremos ir lá para projetar a luz, porque nós já adquirimos um pouco de luz a partir do arrependimento que tomou conta do nosso ser. Quase sempre, olha como acontece, gente, esse retorno. Quase sempre, contudo, ensejos passaram. Quase sempre as oportunidades passaram. Sabe aquela história do cavalo arriado? O cavalo arriado passou. Paisagens queridas alteraram-se totalmente.
pensa aqui, olha, alguns já fizeram isso, outros não. Alguns não querem nem saber de fazer também. Lá você foi criado na sua infância, lá no tal local. Faz 40, 50 anos que você não vai lá. Quando você vai lá retornando para fazer uma visita, tá tão diferente, não tá? Você imagina, séculos depois, nós pedimos a oportunidade de retornar no ninho, e a gente chega lá, as paisagens que nós adorávamos, elas foram alteradas totalmente. As facilidades que nós tínhamos naquele momento, elas sumiram, elas desapareceram, a gente perdeu. E agora a gente tem que voltar para reconstruir as nossas asas. E aquelas facilidades sumiram, agora a dificuldade vai ser maior. Afetos abandonados evoluíram noutros rumos. E nós, para reconstruir nossas asas, a gente precisava de resgatar as falhas que nós cometemos com aquelas pessoas, e eles já se foram. Eles já evoluíram, eles já avançaram. Então, em outras localidades onde nós nem conseguimos acessar. Mas, ainda assim, é necessário lutar na conquista do recomeço. Não tem outro jeito. Vai ter que voltar. Vai ter que buscar uma forma de recomeçar. O Espírito Mariano, de novo, Mariano, novamente a mensagem Reflexões do livro Falando da Terra. Mariano diz assim, ó, aprendendo a começar e a recomeçar. Não há folhagem antes da semente, nem frutos antes das flores. Emmanuel, no livro Alma e Coração, oferece uma mensagem chamada Começar de Novo, da qual nós tiramos essa frase aqui, ó. Tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Recomecemos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. Precisa de ti. Quando você olha para essas imagens que aparecem aí, eu observo aí nos comentários muitos falando dos netos que estão chegando, né? Ou que já chegaram. Mas você consegue se ver aí? Retornando para o antigo ninho, para refazer as asas
dilapidadas, atrofiadas. Aí a gente pode se perguntar assim, mas como se dá esse retorno desses espíritos que já deram um grande passo, que é o passo do arrependimento, que já conseguiram contrastar as sombras que carregavam com um pouco de luz que conseguiram absorver e que agora rogaram uma nova bendita oportunidade de reencarnar? Como é que acontece isso? Gente, são tão diversas as situações que seria assim, impossível apresentá-las todas, mas Emmanuel traz alguns exemplos. E é aquela história, né? Nunca é demais pedir uma atenção redobrada para esses exemplos que pode ser que alguns de nós estejamos vivendo ou venhamos a vivê-los. Personalidades do poder transitório que abusaram do povo assistem às privações das classes humildes. Gente, o assistir aqui é de dar assistência, não é de ficar olhando, não, observando, não, tá? Personalidades do poder transitório que abusaram do povo retornam assistindo às privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que se levantam cada dia para a contemplação da própria miséria. Retornam no meio da miséria, para sentir na pele o martírio silencioso que outrora eles foram os promotores. Tinham todo o poder de colaborar e desviou esse poder em benefício próprio, abandonando ou desviando os recursos para onde deveriam ir. E agora voltam para o cenário anterior, só que numa nova posição. E pediram que fosse assim. Avarentos que rolaram no ouro regressam às paredes amoedadas dos descendentes, acompanhando os mendigos que lhes recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados no orgulho. Você entendeu isso aí? Eu entendi assim, olha, é uma dor multiplicada, né? Porque outrora avarento, considerado detentor de posses, né, do ouro, representando a riqueza material, não usaram de forma adequada, foram orgulhosos, né, desencarnaram, caíram no abismo, nas trevas da própria consciência, arrependeram-se, rogaram uma nova oportunidade, retornaram ao campo, ao ninho. Só que agora, não na posição dos detentores da riqueza, mas daqueles que recorrem à caridade, no processo de suplicar migalha. Além do exercício da mendicância, muitos destes ainda retornam aos lares avarentos dos seus descendentes. Você entendeu isso? Porque, gente, a vida é como se fosse aqueles dominós que a gente põe as pecinhas e empurra. E daqui a pouco a gente está lá na frente para receber o empurrão do que vem. Então, é uma roleta russa que eles dizem, né? O que a gente faz, pensa, sente, fala, repercute nos nossos descendentes, que repercutem nos próximos, e daqui a pouco a gente está lá na frente. E aqui nesse caso, nós somos orgulhosos, ensinamos isso, passamos isso para os filhos, e eles foram continuando. Daqui a pouco nós estamos lá batendo na porta deles e sendo recebidos por corações petrificados de orgulho, que foram estimulados inicialmente por nós mesmos. Não é tão simples assim reconstruir asas, não é? Mais exemplos. Escritores, presta bem atenção nisso aqui, ó. Escritores que se faziam especialistas da calúnia ou do escândalo, tornam à presença dos seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam, impunes.
Ou seja, eles usavam do poder intelectual para desunir, para separar, para apartar, entorpecendo, corroendo mentes. E agora retornam, tentando juntar esse povo, observando a situação, ou então na condição de vítimas dessa manipulação de massas. Como filho de alguém que se corrompeu, que se perdeu, que foi segregado, que foi corroído, entorpecido, e agora está lá experimentando as consequências das próprias atitudes, porque pediu por vontade própria. Pais e mães displicentes ou desumanos voltam ao reduto doméstico dos rebentos desorientados, considerando as raízes da viciação ou da crueldade plantadas por eles mesmos. É o pai e a mãe que voltam como neto, bisneto, às vezes numa outra posição, né? Que não seja nem de um parentesco consanguíneo, mas que está ali naquela relação direta, observando os frutos da sementinha que foi lançada lá atrás, reconstruindo as asas. Malfeitores que caíram na delinquência socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que supliciavam a carne e a alma dos semelhantes. Às vezes na posição de um médico. É difícil até de dar exemplo, né? Eu estou, às vezes, até tendenciando um texto do Emmanuel que tem uma abrangência muito maior. Retiro o que disse. Mas pensemos. Não tem nada por acaso. Então, todos que se arrependem retornam para resgatar, gente. Para expiar, é a parte da expiação, planeta de provas e expiações. É a parte da expiação natural pela bênção da reencarnação, que é a aplicação da justiça divina. Mas depois de ter colocado tudo isso, Emmanuel diz o seguinte: mas isso não basta. Mas não é suficiente, Alex. O pai e a mãe voltou e conseguiu ajustar as coisas ali, resgatar. O avarento, ele veio na posição de mendigo e ele entendeu que não dá para ser orgulhoso mais porque dói. Não basta. Isso não basta. O que basta? Cantemos, por gentileza. O que falta ainda? Desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração. Na sinfonia das águas que compõem o mar, na harmonia das aves que estão a voar no céu. Abra o teu coração e sinta a voz do Cristo ressoa numa paz infinita. Assim como o cantar das folhas ao vento, a viajar sem paragem em brisa de sentimento, levando o sopro do Criador em mensagem de luz e de puro amor. O Evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando
Gente, na prática, a maior representação desse convite do Cristo para que nós retornemos a amar é aquele convite para nós reencarnarmos. Nessa faixa evolutiva que nós nos encontramos é essa. E você vê isso na literatura aí para tudo quanto é lado. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Anjo Ismael, né? Vai lá pedir uma ajuda para Jesus, porque a coisa estava pegando fogo aqui. Ele falou assim, ó, vai visitar os lugares mais difíceis, onde as almas estão mais perdidas. E convida aquele povo para reencarnar no Brasil. Quem veio? Quem já tinha um nível de arrependimento, que já estava cansado da sombra, da treva, que já viu que tinha uma luzinha brilhando, sabe? E que aproveitou esse convite, essa oportunidade, com um misto de boa vontade, com necessidade, veio. Se conseguiu ou não atingir o objetivo plenamente, parcialmente, não nos cabe essa observação agora, mas é entender a importância, gente, de reencarnar. A bênção que é a oportunidade da reencarnação, isso é bem dito. Por mais que nós mergulhados aqui na matéria, às vezes adormecemos, né? Permanecemos aí distraídos e somente depois do retorno é que o arrependimento vem trabalhar o nosso ser. Que tal, diante de uma informação como essa de hoje, a gente poder elaborar esse arrependimento imediato? Sabe? É morrer o velho ser e permitir o renascimento de um novo, em plena encarnação. Isso é possível, porque foi a recomendação de Jesus. Por que não é possível? Ele diria algo inalcançável? Lógico que não. Mas vejamos a sequência do processo. E aqui Emmanuel não se estende muito não, ele já fecha o assunto deixando bem claro a trajetória. Prepara o print. Depois do aprendizado, passou por tudo. O avarento experimentou a miséria, os pais desumanos ou maldosos, eles vieram e entenderam como é que era difícil comer o fruto da semente que eles plantaram, né? E aí vai, os políticos, os poderosos que expropriaram, né, a sociedade, vieram agora numa condição de necessitados e experimentaram, aprenderam. E depois disso, depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Lembra de Jesus? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estiver a caminho. Porque senão ele vai te mandar para o juiz, o juiz te manda para não sei quem te manda não sei para onde, você vai parar nas grades da prisão, você só sai de lá depois que você pagar o último ceitil. Só sai de lá depois que você solver débito por débito perante a lei. Isso é justiça divina, gente, isso não é punição. Isso é chance de reconciliação com o próprio ser. Porque os nossos adversários maiores não vai ficar pensando só naqueles que a gente consegue nominar, não. Fulano, compadre tal, a comadre não sei quem, maridão, esposa, não. Aliás, sim, mas não são somente esses. Os adversários mais complexos, aqueles que requisitam um combate maior, são os que nós trazemos na nossa intimidade, chamados de vícios e más tendências. Esses aí são os grandes enfrentamentos que nós temos que empreender. Esses fazem a somatória do bom combate, que Kardec disse, que nos levam a arrumar confusão com os companheiros que estão por aí, que também precisam ser, né, ajustados, né, nas relações. Mas isso que Emmanuel está dizendo é fantástico. Mas ele não para por aí, não.
Companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, você já sabe da reencarnação? Será que ele está falando com a gente aqui? Eu não consigo pôr enquete agora, gente. Você que está aí acompanhando agora, responda para mim sim ou não. Você já tem conhecimento da reencarnação? Sim ou não? Companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Se nós vamos ter que pagar até o último ceitil, saldar débito por débito perante a lei, a existência na Terra é uma bolsa de trabalho, de estudo e com amplos recursos. Tem dinheiro dentro dessa bolsa, tem cartão de crédito, tem Pix, tem tudo que você quiser dentro dessa bolsa chamada reencarnação, mas cartão de crédito, tem dinheiro, tem talão de cheque, tem Pix, tem moeda, tem pedra preciosa, tem tudo para pagar a conta das nossas confusões anteriores. Não é para gastar à toa não, tá? E aí, Emmanuel fecha e eu convido a mais um print. Assim, pois, seja qual seja a provação que te assinala o caminho, sofre amando e agradece a Deus. Não precisa nem explicar, né, gente? Seja qual seja a provação que te assinala o caminho, sofre amando e agradece a Deus. Olha, o que nós tivemos hoje foi uma aula de Emmanuel, diante do que nós conversamos dia desses, onde, estimulados por um amigo, nós buscamos entender a fala dele quando afirmou assim, a gente sai do mundo primitivo, segue para o mundo de provas e expiações, avança para o mundo de regeneração. Só que antes de avançar para o mundo feliz ditoso, para depois seguir para os mundos celestes divinos, do mundo de regeneração, nós retornamos ao mundo de provas e expiações. Porque aqui não é só para expiar, é preciso provar. E a prova representa quitação de débitos. Mundo primitivo. Provas e expiações. Regeneração. Volta no provas e expiações. Cumpriu, pagou, pula direto para o mundo feliz e ditoso. E fica fazendo seus passeios, eu diria assim, de trabalho, as viagens de trabalho, né? Porque a gente já vai começando a entrar na condição de missionários, como, por exemplo, Francisco Cândido Xavier e tantos outros irmãos nossos. Alguns mais conhecidos, outros que ainda no anonimato, né, continuam colaborando e oferecendo aquilo que tem de melhor. Finalizo com Maria Dolores, do livro Vida em Vida. O poema chama-se Começar Outra Vez. Escuta isso, gente. Talvez possa fazer muito sentido para você que está precisando desse estímulo para fazer diferente, para retomar arrependido, virar as costas para a sombra e avançar na direção da luz. Alma querida, escuta. Entre os lances do mundo, se escorregaste à beira do caminho e caíste talvez em pleno desalinho, na sombra que te faz descrer ou desvairar, ante a dor de visita a renovar-te anseios, não desprezes pensar, levanta-te e confia, porque a vida te pede, abrindo-te outro dia, começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Ergue-te, regressando-te à estrada justa, contempla a terra amiga em derredor,
Vê-la-ás por menor em pormenor, por mãe que sofre e sangra a recriar. Medita na semente a sós que o lavrador sepulta, quando alguém a supõe humilhada e indefesa, ressurge em brilho verde ouvindo a natureza, começar outra vez, trabalhar e trabalhar. Fita, observa o perfurador rasgando as entranhas da gleba, o homem que o maneja a golpes persistentes, pesquisa sem cessar todos os continentes, do deserto escaldante aos recessos do mar. E eis que a lama oleosa, esquecida há milênios, trazida à flor do chão, é ouro e combustível, que o progresso conclama em ordem de alto nível, começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Toda força lançada em desvalia, quando erguida de novo em apoio de alguém, retoma a posição no serviço do bem, utilidade viva a circular. Olha a pedra moída em função do cimento e o barro que assegura a gestação do trigo, falando a todos nós em tom seguro e amigo, começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Assim também, alma fraterna e boa, se caíste em momentos infelizes, não te abatas, nem te marginalizes. Levanta-te e retoma o teu próprio lugar. Aceita os agrilhões das provas necessárias. Esquece, age, abençoa, adianta-te e lida. E escutarás a voz da lei de Deus na vida. Começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Maria Dolores, do livro Vida em Vida. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Orientou e me limpou, esclareceu, se ajoelhou, pediu a zambi proteção e paz rogou. O seu galinho de arruda me ofereceu, em suas orações a preta velha não me esqueceu. A preta velha me ensinou que é preciso trabalhar para conseguir um casuar, mas não é pra me esquecer de ser feliz com o que a vida já me deu aqui. E pouco importam as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar pra mim a tal felicidade. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Nós agradecemos, Senhor, todos aqueles que vêm em Teu nome para auxiliar as nossas jornadas. Especialmente, Senhor, os nossos anjos guardadores que pelejam conosco, para que saibamos escolher as portas estreitas, para que possamos escolher os melhores caminhos. E nós ainda tão teimosos, com esse manancial de luz às nossas mãos, nós ainda recalcitramos,
nós ainda usamos mais as palavras do que as atitudes. Ó Senhor, tende piedade e misericórdia de nós. E que nós tenhamos coragem para olharmos para nós, para nos arrependermos, buscando onde foi que fizemos uma escolha enganosa, para consertarmos, para acertarmos o rumo, o prumo e vencermos a nós mesmos. Ó Senhor, tende misericórdia de nós. E muito obrigada, Senhor, por aqueles que nos fortalecem. Tantas vezes vemos os nossos queridos, os nossos pais, os nossos filhos, as pessoas que nós amamos, num caminho tão difícil, mas tão difícil, sem muito esforço para a melhoria. O nosso coração dói, o nosso coração corta. Nós imaginamos o teu, Jesus, como fica o teu coração diante da humanidade. Mas nós vos pedimos misericórdia para nós e para o mundo inteiro. E que os abnegados guias não desistam de nós. E pouco importam as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar para mim a tal felicidade. O dia que nós entendermos que a felicidade está em transformarmos dores em sorrisos. A felicidade está em não machucar ninguém, a não ser pedra no caminho de ninguém. A felicidade está em abrirmos os caminhos. Ah, Jesus, como nós te amamos. Muito obrigada a todos, a espiritualidade amiga que esteve conosco, e que não tenhamos vergonha de reconhecer os nossos deslizes e os nossos enganos, para que a felicidade seja real nas nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meu povo. Que essa lição não fique só nas nossas palavras, né? E que o Alex, eu nem vou falar eu, porque quem leu e expôs foi ele, né? Que ele, que é o maior responsável por trazer isso, né? Coloque tudo em prática. Né? Como nós somos só ouvintes, nós temos responsabilidade, mas ele tem mais. Então que Deus te ajude. Eu vou torcer para Deus te ajudar muito. Eu conto com a ajuda de Deus. Eu só não sei se as responsabilidades são nessa proporção aí, não. Ah, são. Com certeza, né, gente? Eu só não sei, né? Pode ser que seja, né? A gente já não sabe, né? Mas, gente, que responsabilidade existe que está em nós, isso aí não há como negar. Amanhã nós avançaremos para mais um capítulo do livro Justiça Divina, né? Capítulo 38, pessoalmente. São temas tão diversos, né, gente? Mas eu fico imaginando quantos livros, quanta criatividade, quanta vivência, né? Mas eu fico pensando assim, na escolha dos temas. É de se admirar, na minha opinião. Ah, outra coisa, vocês estão lembrando que depois de amanhã, quinta-feira, tem Músicas que Curam? Então, um programa no canal Elizabeth Lacerda, Músicas que Curam. Esquecido. Pois é, eu quero dizer uma coisa para vocês. Posso fazer fofoca antecipada aqui? Pode. O tema dessa quinta-feira, gente, do programa Músicas que Curam, não é uma live só, é um programa já, né? Esse povo mais graduado tem essas competências. A Iraíl tá doidinha para saber qual que foi a música Desperta lá que você cantou antes. Conta aí para ela. O tema que será desenvolvido
na quinta-feira, no programa Músicas que Curam, no canal Elizabeth Lacerda, né? Essa live semanal que vocês já estão aprendendo a participar aí, tem a ver com o que nós conversamos aqui hoje. Porque ficou claro hoje, gente, que o ponto, o tal do dia D, né? O momento da transição, da virada ali, ó, é o arrependimento, né? Esse é o fator que faz a diferença na nossa jornada espiritual. E na quinta-feira, Betinha vai conduzir uma reflexão aqui, regada dessas canções que a gente já conhece, né? Falando disso. O tema chama-se Alegrai-vos na Esperança. Mas eu digo uma coisa para vocês, me cobrem, anota aí, me cobra. O povo fala assim, anota e me cobra, senão será um complemento fantástico para o que nós ouvimos aqui nessa noite. Mas amanhã nós estaremos de volta aqui com o tema pessoalmente. E na quinta-feira, músicas que curam. Amém. Acabou. Então agora lá vai o beijo. Pega esse beijo que é seu, né? Ele vai com muita gratidão por esse cuidado, esse carinho, essa companhia tão amável, né? Que vocês representam nas nossas vidas aqui e nas vidas de vocês mesmos aí, interagindo, né? Fraternalmente. Então lá vai o beijo. Pega que é seu. E vai com Deus, beijinho. Até amanhã, gente, se Deus quiser.